Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Flusão. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser só voz, quer dar voz a vocês. É isso mesmo, e já chega aí se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho, dando essa moral para que o canal continue crescendo aí. Lembrando que batendo aí os 15 mil inscritos, nós iremos sortear camisas oficiais do Fluminense, já tem 3 já garantidas, copos personalizados, produtos do Fluminense. É só chegar que a gente vai estar aqui e vamos fazer esse sorteio maravilhoso para vocês. Hoje o Giro Resenha traz notícias aí do Fluminense, do pré-jogo aí, notícias de jogador voltando, que vai ser titular hoje. Tem notícias das prováveis escalações de Bahia e Fluminense. Tem entrevista do Diniz ao GE, em que ele falou sobre Alexander, falou também sobre Felipe Andrade, notícia bem interessante, Diniz sendo cobrado e o GE fazendo essas perguntas para o Diniz lá no CT Carlos Castilho. Então, vocês têm muita notícia legal aí. Também tem Fluminense chegando em Salvador. Vamos falar agora sobre isso aqui. Seu Giro Resenha está no ar. Estamos aí, vamos embora falar aqui de Fluminense. A gente vai começar trazendo uma notícia positiva, né? Notícia que o Jornal Dia traz para a gente aí, do retorno do Manuel, né? O Manuel deverá ser titular na partida de hoje. O Manuel treinou pelo segundo dia consecutivo. Informação que o Jornal Dia está trazendo aqui, o zagueiro Manuel, de 34 anos, treinou novamente. O veterano será relacionado e tem boa chance de ser titular contra o Bahia. Tá? E mais informações aqui que ele participou de toda a atividade, não sente mais dores no tornozelo. Tá? Ele que havia se contundido, né, contra o Flamengo, né, pela semifinal do Carioca, está de volta ao Fluminense e provavelmente deverá ser o titular do Flu na partida de hoje contra o Bahia. Uma ótima notícia, Manuel já vinha treinando, né, com bola, inclusive, já há um tempo. Já dava para ter jogado o último jogo, mas o Departamento Médico optou por não arriscar naquele momento, mas, de fato, agora Manuel estará disponível aí para o Fluminense para jogar essa partida contra o Bahia, beleza? Vamos lá para as prováveis escalações de Fluminense e Bahia. Lembrando que Fluminense e Bahia hoje se enfrentarão às 9h30 da noite, né? Jogo lá em Salvador. A arbitragem do João Vitor Gobi, de São Paulo, né, que será o árbitro da partida. O auxiliado por Danilo Ricardo, árbitro FIFA de São Paulo, e Fabrini Bevilacqua, de São Paulo também, todos FIFA, né? Tirando o árbitro, que não é FIFA, né? Então, esses serão os árbitros. O jogo será transmitido também pelo Sport TV e pela Premier. Então, o jogo passando aí no Sport TV e na Premier. Tá? E como é que vem o Fluminense para a partida de hoje à noite? Tá? Essa daí é a provável escalação do Fluminense com Samuel Xavier, Manuel, aí a dúvida na zaga. Felipe Andrade ou Antônio Carlos ou Manuel? Martinelli é certo que será zagueiro. Tá? Aí o Diogo Barbosa na lateral esquerda, André e Lima e Ganso, Marquinhos, Arias e Germancano. Galera, informação aqui que eu obtive há pouco é que será o Manuel mesmo, zagueiro. A zaga será Manuel e Martinelli na partida de hoje contra o Bahia em Salvador. Começa jogando aí no 4-3-3 com o Manuel na zaga junto com o Martinelli. O que vocês acharam da escalação aí do Manuel? Aí comenta aí com o Martinelli. Vocês acham que o Martinelli deveria estar mais na frente, no meio, ou na zaga mesmo? Mas tudo indica que será a informação que eu tive, que é Manuel e Martinelli a zaga, tá? O Bahia veio para o jogo com o Marcos Felipe, o Gilberto Canu, o Vitor Cuesta e o Luciano Juba, o Rezende, o Caio Alexandre, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro, e na frente Tassiano e Everaldo. Esse é o Bahia que enfrenta o Fluminense hoje, o Bahia City. É isso mesmo que enfrenta o Fluminense na partida de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Então, informações aí das escalações para vocês. O GE fez uma entrevista com o técnico Fernando Diniz, uma entrevista muito interessante com o técnico Fernando Diniz, que o Netflix compilou essas entrevistas aqui para a gente, e a gente vai botá-la separada, falando de cada jogador, tá? A primeira jogador que ele falou na entrevista foi sobre Alexander, que está aí na tela para vocês aí, ó. O Netflix secou aí as principais falas do Diniz sobre o Alexander, e aí que tem ele falando, ó. Palavras do Diniz, abre aspas. O Alexander é um grande talento. Na minha chegada, ele começou para suprir, né, a carência na lateral esquerda. Naquele momento, decidimos que era o momento de segurar o Caio Paulista. Então, decidimos dar uma preservada. Depois que o Calegari machucou, ele virou titular. Alguns jogos depois,
voltou para atuar como segundo volante. Aí ele fala mais, ó. Quando o Alexander machucou, ele era um dos 3 melhores jogadores do time. Talvez o mais importante, estava voando baixo. Teve a primeira lesão, depois veio a segunda, que foi pior do que a primeira, e ele tem sofrido com lesões, está adquirindo seu melhor ritmo, a sua melhor forma. Nós esperamos que o Alexander possa jogar no mesmo nível, até melhor do que no ano passado, está falando aqui o Diniz, deixando claro que o jogador não está bem fisicamente, né? E que ele ainda está num processo de se recuperar para poder voltar, né? Eu já falei sobre isso aqui, que ele está dizendo isso, mas eu já trouxe essa informação aqui. O problema não é só esse, tá? O problema não é só esse. O Alexander tem tido casos de indisciplina. Não é, claro que o técnico não vai chegar para o GE dizer que ele não tá jogando porque não está sendo disciplinado. Não vai falar isso. Técnico nenhum falaria isso. Técnico nenhum explanaria isso. O Diniz não explanava nem o John Kennedy. Nem o John Kennedy ele explanava, ele vai explanar o Alexander, que faz muito menos do que o John Kennedy? Não vai. Então é importante aí, mas volto a falar, o público acredita em quem ele quiser, é um direito do público, né? E vamos para o próximo parte da entrevista. O GE ainda perguntou mais a ele sobre o Felipe Andrade, tá? Que está aqui na foto aqui. Né? E aí ele falou sobre o Felipe Andrade, a cobrança para a titularidade do Felipe Andrade. Ele disse o seguinte, ó, o Felipe Andrade pode ser titular, tanto que tem entrado nos jogos. Ele pode jogar de volante, zagueiro, lateral, está com a gente desde o ano passado e evoluiu muito. Muita coisa. Ele está nesse processo de crescimento. Temos um olhar bastante cuidadoso com ele, disse ao GE, prosseguindo. O Felipe Andrade teve proposta para sair, já me ligaram e eu quis que ele ficasse. Acho que ele melhora cada vez mais. Queremos ter ele no elenco, sempre temos um olhar especial para ele, está dizendo aqui o Fernando Diniz, tá, galera? Então ele diz que tem um plano aí para o Felipe Andrade. É importante a gente ver o técnico do Fluminense ter que responder a essas pressões, mesmo que seja no GE, numa mídia, numa imprensa, na velha imprensa, é importante vê-lo respondendo, porque é uma prova de que ele está sendo pressionado a dar oportunidade para os garotos. Então, ele está incomodado com isso. Claramente, ele está incomodado com isso, está tentando mostrar que não é nada pessoal, eu estou preparando o jogador. Assim, ele fala que pediu para não deixar o jogador sair. A gente trouxe uma informação aqui em janeiro de que o Fluminense tinha renovado com ele e era interesse do Fluminense emprestá-lo. Tá? E esse interesse de emprestá-lo do Fluminense era um interesse, né, confirmado pelo próprio Fernando Diniz, que hoje está dizendo que não queria que ele saísse. Eu falei isso na época. Só que o que aconteceu? Ele fez ótimas partidas no Campeonato Carioca, 5 ótimas partidas, e o Diniz se viu numa situação de não poder emprestar o jogador. Né? Não ia poder mais fazer o que ele queria fazer inicialmente, porque a pressão ia ser muito grande. Então eles voltaram atrás e o jogador faz parte do elenco hoje, mas não era para fazer parte, não, tá? Isso aí que o Diniz está falando aí não procede, uma informação minha, óbvio, volto a falar, fiquem à vontade para fazer o julgamento de vocês. Por último, galera, ontem, uma mancada, né, aconteceu ontem lá no aeroporto de Salvador, muito triste o que aconteceu ontem, vou colocar algumas imagens para vocês aí já. Torcedores do Fluminense de Salvador, galera da Cheflu, né, angariada pela galera da Cheflu, do meu amigo Sérgio Moretti, foram ao aeroporto lá de Salvador para receber o time, né, para receber o time do Fluminense no aeroporto. Talvez para nós cariocas, que temos o Fluminense à disposição aqui o tempo inteiro, isso seja uma coisa boba, não é motivo para criar alarde, não sei o que lá. Só que o que acontece? Só quem ama o Fluminense à distância, só quem tem pouquíssimas oportunidades de estar próximo do clube, sabe a importância desse contato no aeroporto, desse contato no hotel, né? Principalmente as crianças que têm esses jogadores como ídolos. E o que aconteceu? Chegando lá, pela primeira vez na história, isso nunca tinha acontecido, os jogadores saíram por trás do aeroporto e não deram as caras e deixou mais de 100 torcedores que estavam no aeroporto esperando, né? Sem nenhuma informação a respeito do desembarque dos jogadores. E lá, qual era o problema? Vocês vão ver na imagem aí. Lá tinham crianças, lá tinha um PCD, né, uma pessoa cadeirante, lá tinham pessoas idosas, sem contar os outros demais torcedores, pessoas que dirigiram 500 quilômetros para estar no aeroporto, pessoas que nem vão no jogo e que se deslocaram lá para estar lá no aeroporto, e no fim o Fluminense sai por trás
no portão de trás do aeroporto e não dá nenhuma satisfação ao seu torcedor. Não vou, por enquanto, julgar. Estou esperando a resposta oficial do clube para saber o que de fato aconteceu. O aeroporto informou que não é questão de protocolo, que ele não pediu que os jogadores saíssem pelo portão central, que isso não é verdade. O clube ainda não se manifestou. De repente, agora, quem está vendo esse vídeo agora aí, pode ser que o clube já tenha até se manifestado, mas aqui estamos de manhã, eu estou gravando esse vídeo aqui às 7 horas da manhã, né? Porque eu estou indo para o trabalho, então gravo sempre antes de ir para o trabalho. Então, assim, não sei que horas se o clube vai se pronunciar, mas deve se pronunciar e explicar o que aconteceu. Muito bem explicado. Eu espero que não tenha sido uma decisão do clube, espero que não tenha sido o clube que tenha decidido por isso, por não encontrar os seus torcedores. Os jogadores, eu acho que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Tenho certeza que se algum jogador soubesse que tem torcedor lá fora, teria ido lá fora, mesmo contra talvez a vontade do clube. Tem ídolos aí que poderiam bancar e fazer isso. Então, assim, fiquei muito triste de ver essas imagens, como esse menino chorando aí novamente na foto. Muito triste de ver isso acontecer, porque, volto a falar, só quem ama o Fluminense à distância, só quem não tem a oportunidade de estar próximo do Fluminense sabe a importância de receber o clube, o time no aeroporto, de ter contato com seus ídolos, principalmente para as crianças. O transtorno que isso traz para uma criança é irreparável. Tá? E muitas vezes a criança até deixa de torcer para um time por causa disso. Muitas vezes o amor diminui por conta disso. Então, assim, é um mínimo de respeito, humanidade por essa rapaziada que não merece esse tipo de situação. Então, mais sensibilidade, mais empatia. Não sei quem tomou a decisão, não vou falar aqui quem tomou a decisão, mas como embaixador da Cheflu aqui no Rio de Janeiro, né, eu exijo também, como torcedor e sócio, que o clube se pronuncie a respeito do que aconteceu. A gente precisa da voz institucional do Fluminense. Então, esse é um ponto que eu quero deixar aqui bem claro. É inadmissível sobre qualquer hipótese que aconteceu ontem. Não vou julgar ninguém, não vou apontar erros para ninguém, porque eu não sei o que aconteceu. Mas sei o resultado disso daí, que foi o que aconteceu ontem no aeroporto. Vocês viram nas imagens, um absurdo. Né? Fiz contato com alguns representantes da Cheflu, que me falaram que não sabem de fato o que aconteceu, não tem ainda uma resposta institucional do Fluminense, e a gente segue aguardando aqui essa resposta. Beleza? É isso aí, galera. Hoje à noite tem pós-jogo, logo após o jogo do Fluminense, vem para cá. Curtiu o nosso pós-jogo, um pós-jogo muito inclusivo, falando de Fluminense, análise tática e tudo mais. 11h30 da noite estaremos aqui falando de Fluminense e Bahia, e vocês são os nossos convidados. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até mais.